Boa tarde, pessoal. Nós vamos fazer um videozinho sobre a Revolução Francesa. É um revisional, então o vídeo tem que ser curto, né? Vou tratar dos pontos principais, não excluir o estudo pelo livro, por outros materiais convencionais, pelos esquemas. Tranquilo? A ideia é ter uma noção geral do que seria esse período. Bom, falar de Revolução Francesa, nós temos que começar entendendo o que foi o antigo regime na França. Então, rapidamente, o período que a França era governada por uma família real, isso passava, né, de pai para filho há muitas gerações, e antecedendo a Revolução Francesa, quem governava a França era a família dos Luíses, né, a dinastia Bourbon. Agora, algo interessante em relação a isso é dizer que esses reis, eles acreditavam realmente que eles eram, né, ungidos por Deus para a realização da tarefa pública da administração, como também, além deles, havia toda uma realeza, ou seja, um grupo de pessoas, os nobres, que governavam juntos. O poder político, o ato de decidir, ele estava centralizado nas mãos do rei ou desse grupo. Então eles faziam as leis, administravam, né, executavam todas as tarefas, além de administrar a justiça. A justiça também era aplicada por esse mesmo grupo. Então o poder concentrado, um poder nas mãos desse grupo específico. Por outro lado, há também o tratamento de todo o país ou de toda a nação como se fosse propriedade de uma herança. Cada um acreditava que aquilo pertencia a eles, então cada nobre tinha, por sua vez, o controle de uma região. Podemos ligar bem ao feudalismo, apesar de ser Estado moderno já, mas há esse resquício, né, de uma Europa feudal. E, do outro lado, há o entendimento de que o dinheiro dos impostos, ou a arrecadação de impostos, ela pertencia ao poder público para dispor dela da forma como bem entendesse. Então não havia uma preocupação em voltar isso para o público como um bem da administração pública e por aí vai. Não, mas o tratamento daquilo como se fosse algo muito particular. Quando chega o final do século XVIII na França, algumas coisas já iniciam uma mudança. Primeiro porque não é só a nobreza que detém o poder econômico. Havia já uma classe organizada na França que é a própria burguesia. Essa burguesia detém esse poder econômico, né? E eles estavam em várias áreas, desde o comércio, o transporte de matérias-primas ou de produtos manufaturados, à própria fabricação de produtos de uso geral, ao luxo. Então eram pessoas endinheiradas. Muitos, inclusive, haviam se tornado nobres no ato do casamento de um burguês enriquecido, emergente, com um nobre decadente. Essa, digamos que, promiscuidade ligada aos títulos existia. Já no século XVIII, muitas famílias nobres que estavam endividadas, a forma de manter o poder, né, era casando-se com um burguês rico. Pagava as contas, herdava o título e a família mantinha o padrão de vida. Também havia já uma classe urbana maior, uma organização urbana maior. Apesar da França ter, né, uma economia também baseada na agricultura, não quer dizer, por sua vez, que ali estava todo o poder, né, dessa nova sociedade francesa. A cidade também dava sua parcela de contribuição a partir do momento em que você tem ali o surgimento de operários, dos próprios industriais, dos próprios comerciantes enriquecidos, por aí vai. Então, se nós fôssemos olhar a França, para a administração pública, a França estava dividida em 3 estados bem organizados. O primeiro estado composto pelo clero, e aí você tem alto e baixo clero. O alto clero era composto pelos cardeais, pelos arcebispos, pelos bispos
e pelos abades, né? Muitos deles que administravam a abadia. Como é um reitor de uma universidade hoje, mais ou menos isso, mas o abade tem além de administrar um seminário, tem uma abadia, uma região que não é só o prédio físico, mas todo o território contínuo que pertencia a essa abadia. O baixo clero composto, né, dos internos, dos monges, dos frades, das freiras e também dos próprios padres, o chamado clero secular, que estava ali no dia a dia com os fiéis. A diferença, porque o alto clero tem um poder maior, além de luxo, né, nas suas relações, o próprio poder decisório. E o baixo clero, ele nem sempre dispõe desse poder do dinheiro, da riqueza. Segundo, vem os nobres. Os nobres têm vários estamentos. Basta ver pelos títulos de nobreza. Você tem os duques, que estão mais próximos à realeza, até os barões, que estão mais distantes. São títulos nobiliárquicos, quer dizer, está ligado a pessoas que têm terra, têm poder, arrendam essas terras, né? E o seu poder vem dessas rendas. E o terceiro estado, ele era composto de um grupo muito heterogêneo, quer dizer, diferente. Tinha desde o alto burguês, do grande burguês ao médio, ao pequeno, do alto, médio e pequeno comerciante, do artesão enriquecido ao artesão mais popular, né? Dos profissionais liberais que ocupavam cargos públicos de destaque, àqueles mais contidos, aos próprios camponeses, havia camponeses médios, tá? Não pensem vocês, camponês é pobre não, porque havia camponeses que detinham uma quantidade de terra maior, havia os camponeses mais empobrecidos, os servos e os escravos. Então, de certa forma, né, como funcionava a França? O rei, quando ele precisava tomar uma decisão muito séria, ele convocava uma assembleia chamada Estados Gerais. E os Estados Gerais continha membros que foram eleitos em seus locais, né? Eleitos para representar os estados. Então você tinha os membros do primeiro estado, os membros do segundo, os membros do terceiro. E o voto, independente do número de membros de pessoas, ele era feito por estado. Cada estado dava um voto. Então, a maioria decidia lá pelo sim, lá, mesmo que tenha 280 pessoas, valia um voto. Então, era feita uma reunião entre eles, a maioria decidia e ia um voto. Não era o voto por cada participante. E no finalzinho do século XVIII, a França começa a passar por uma série de problemas ligados principalmente às finanças. De repente, percebe-se que a França, apesar de ser rico, um estado industrial, um estado que estava passando por várias transformações, era um estado que gastava mais do que arrecadava. Então a gente pode dizer que a França era um estado que tinha um déficit público muito grande. Se juntasse tudo que ela arrecadou de impostos, tributos, era muito pequeno perto da quantidade daquilo que ela gastava. E os gastos estavam ligados com N coisas. Por exemplo, com a nobreza, com os jantares, com a manutenção dos funcionários, deslocamento de rei, manutenção de castelos, de palácios. Para a época que já vivia com a burguesia, cuja visão o dinheiro tem que ser ganho com o meu trabalho. Se o meu trabalho gera riqueza, eu não posso desperdiçar. Os nobres não. Eles viviam de pensões, viviam de heranças, então muitos colocar isso no jogo, né, nas festas, jogar isso fora, não era problema. O dinheiro era para ser gasto. Então eram dois mundos que estavam coexistindo, um mundo decadente, um mundo da nobreza, um mundo ascendente, um mundo da burguesia. E de repente a notícia que se tem é que a França, ao dever muito, né, não havia solução a não ser o rei convocar os Estados Gerais, que é essa Assembleia, para aprovar medidas reformistas que reformassem o Estado e que a partir dali a França tivesse uma solução para suas dívidas de Estado. Bom, falando entre nós aqui, uma solução clara seria cortar gasto,
né, com festas, cortar gasto com pensões, cortar gasto com luxo, mandar embora funcionário e aí equilibrar as finanças. Esse tipo de coisa os nobres não aceitavam. Então, quando vai se colocar, os Estados Gerais vão se reunir, uma das propostas que vão para os Estados Gerais é que todos pagassem impostos, todos os estados, o primeiro, segundo e terceiro, visto que quem pagava na França era o terceiro estado, quem carregava a França nas costas era o terceiro estado. Essa medida não foi aceita, eles não aceitavam dividir a dívida do estado com o terceiro, primeiro e segundo. Uma segunda medida possível seria gastar menos, também não aceitavam, então não houve concordância. Aí começou, então, a seguinte disputa. A primeira, que desejavam que o voto deixasse de ser por Estado e passasse a ser por cabeça. A outra questão específica é que todos deveriam pagar os impostos, que os cortes deveriam ser feitos. Não chegando à conclusão, o terceiro Estado, seus deputados, se retiram do local da votação, se reúnem numa sala lateral, chamada Sala do Jogo da Pela, e ali eles tomam uma decisão que é inédita. Não foram sozinhos. Uma parte do primeiro estado, que é o baixo clero, acompanha. Uma parte mais progressista do segundo estado, dos nobres, também acompanha. E ali eles fazem, se reúnem, se tornam constituintes. Quer dizer, além de deputado agora, eu tenho a função de elaborar um novo conjunto de leis para a França. E esse conjunto de leis é importante porque ele vai permitir a mudança numa França que já estava decadente. Então, nesse conjunto de leis específicas, o que nós temos ali é uma nova Constituição. Logo em seguida, essa Constituição ela vai ser aprovada na Assembleia e vai ser encaminhada ao rei. O rei ele vai ficar meio que sem saída, porque do outro lado, essa história da Revolução havia saído do controle da Assembleia Geral e da própria Constituinte e havia ganho as ruas. Então as pessoas fazem interpretações variadas, dentre elas, camponeses começam a se revoltar em seus locais pela exploração específica dos seus senhores. Além disso, você tem servos que se revoltam contra os próprios senhores feudais, nobres que se veem atacados nas províncias, greves nas cidades. Então aquilo toma uma convulsão, A sociedade começa a ver a monarquia como um problema e aí tem manifestação de mulheres, de camponeses, por aí vai. Mediante isso, o rei ele assina a Constituição, mas não porque ele acreditava e tinha convicção. Era uma forma dele atrasar qualquer medida. Enquanto isso, muitos nobres que haviam fugido da França, saídos da França e se passaram a residir em estados vizinhos como a Prússia, como a Áustria, que ainda eram monarquias absolutistas, a própria Espanha, eles começaram então a organizar uma forma de entrar na França e retomar o poder. O rei era conivente por meio de cartas, e quando isso foi descoberto, esse estado revolucionário percebe esse momento como uma alta traição do rei. O rei vai ser preso e em seguida vai ser executado, ele e os seus próximos, mulher e filhos. Então agora você não tem uma pessoa que represente o poder na França. Ali naquele momento a própria Assembleia toma as rédeas do governo francês e você tem o fim da monarquia absolutista e o início de uma república. Nessa república, então, nós vamos tomar algumas decisões específicas e a primeira delas é o seguinte: quem é que vai governar? Então esse terceiro estado percebe que ele não era também homogêneo, havia uma heterogeneidade nele, havia grupos com interesses diversos. E esses grupos vão receber o nome de acordo com a região ou de acordo com o interesse. Então, no espaço da Assembleia, esse grupo tinha um lugar específico de sentar-se. As pessoas que pensavam de forma parecida sentavam-se juntos. Então, por exemplo, um grupo muito grande que vinha de uma região central da França chamada Gironda sentava-se à direita da mesa.
Então a mesa está aqui, o presidente da Assembleia, secretário, vice-presidente, segundo secretário, terceiro, por aí vai. Então, à direita da mesa, sentavam os girondinos. Qual a característica central deles? Eram mais conservadores. Conservadores não quer dizer que eles eram ruins. Eles não eram afim de uma revolução total, que fizesse uma transformação total na França e que ela pudesse ficar desgovernada. Então, eles eram afim de reformas em algo que não dava certo, mas a manutenção de algumas coisas que eram acertadas na França e evitar a convulsão social. Então, conservadores. Prestem atenção. Eles não são reacionários, que não querem reforma. Eles são conservadores. Algumas reformas admitem, outras não. Pensamento liberal. Já está aqui toda a ideia do iluminismo, né, do contrato social, da liberdade de expressão e por aí vai. Do outro lado, nós tínhamos um grupo à esquerda da mesa, que eram os jacobinos, assim chamados porque eles reuniam-se no convento de Saint-Jacques e eram pessoas que tinham um pensamento de que o povo deveria ter uma participação nesse processo revolucionário, além de ter medidas reformistas mais ampliadas, ou seja, em relação aos girondinos, eles eram mais progressistas, menos conservadores. A extrema esquerda dos jacobinos estavam os republicanos, também chamado de Cordeliers, e tinha um grupo dentro deles chamado Sans-Culottes, que eram mais radicais, revolucionários e queriam mudanças assim, de uma hora para outra, destruir toda a instituição que existia e colocar outra. E havia um grupo que ele estava no equilíbrio. Algumas coisas concordavam com os girondinos, à direita, alguma coisa concordava com os jacobinos, à esquerda, mas não concordavam com os Cordeliers, que eram a planície, estavam no centro. Então, esses grupos disputavam o poder. No primeiro momento da convenção, que esses grupos são chamados para decidir quem vai governar a França, os girondinos acabam ficando na incumbência de iniciar um governo. Eles fazem transformações, sim, organizam o governo francês, mas não fazem as reformas que o povão, né, que a maioria da população francesa esperava. Isso faz com que, quando termina o mandato deles, os jacobinos, com suas promessas de revoluções mais ampliadas, de reformas mais ampliadas, subam ao poder. Nesse momento, sobe ao poder, inclusive com a ajuda dos Cordeliers, e eles irão fazer muitas mudanças interessantes na França. Algumas delas, por exemplo, mudanças ligadas à educação, ligadas à unificação de pesos e medidas, né? Ter o mesmo peso e medida em todo o território francês, medidas ligadas, por exemplo, à organização pública, de uma regra que vai valer para todos, entre outras coisas mais. Mas organizam também o chamado Comitê de Salvação Pública. Nesse comitê, eles começam a perseguir qualquer um que fosse contrário ao estilo de governo implementado. Independente se é rico, se é pobre, se é nobre ou se é burguês, não havia, né? Inclusive se for camponês. Tanto é que teve uma revolta de camponeses no norte da França, lideradas pela própria Igreja Católica, e os jacobinos vão massacrar essa revolta em alguns meses, com um saldo de mais de 100 mil camponeses mortos. Então eles não estavam olhando a posição social e econômica das pessoas, não é isso. Agora, todo mundo que se revoltava contra, morria. Então, esse medo que vai ser instaurado na França, devido à busca pela liberdade, vai levar esse período a ser conhecido como período do terror. Ou seja, todo mundo tinha medo daquele momento. E aí, os girondinos que estavam fora do poder começam a se reorganizar e eles vão reagir ao final do governo jacobino num período chamado termidor. Então vai ter a reação termidoriana, no qual eles vão retomar o poder. Só que eles sabiam que não podiam governar sozinhos. Então, nessa reação, já vai ter um outro tipo de governo, que é o diretório, que é um governo feito por um conjunto de diretores, em torno de 4 ou 5. E logo em seguida, esse diretório vai ser substituído pelo consulado, 3 cônsules. O destaque vai ser dado para Napoleão Bonaparte,
que vai ser um dos cônsules, que mais à frente ele vai concentrar o poder na figura dele, vai dar um golpe de Estado no dia 18 de Brumário e vai transformar a França de república numa monarquia. Bom, o que é interessante é perceber que a Revolução estava no período monárquico e depois da morte do rei ela continua no período republicano, porque a Revolução não conseguiu atender os anseios de todos. E cada classe ou cada grupo que sobe ao poder com seus desejos específicos, né, tinham ali o interesse de manter a Revolução, porque até que o poder atendesse às suas reivindicações. Ok? Agora, para encerrar essa revisão longa, né, podemos dizer que a Revolução Francesa, ao lado da Revolução Inglesa e ao lado da Revolução Americana de Independência, trata-se das grandes revoluções liberais burguesas, porque no final, quem passa a ter o controle do Estado é a burguesia, o estilo de vida que se dá é o estilo de vida burguês e a orientação política vem do iluminismo. Por exemplo, do próprio contrato social de Locke, no qual o poder pertence ao povo e o soberano deve apenas executar o poder na proteção desses direitos. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, se inscrevam, curtam o canal e aí eu volto daqui a um tempo a colocar outros vídeos. Um abraço!